Olá pessoal, tudo bem? Sou Jailson Mendes, graduado em História. Vamos começar o nosso primeiro vídeo do canal Nos Passos da História. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução dos estudos históricos, falando um pouco sobre o historiador e as fontes históricas, certo? O que é história? A história é estudar o passado pelo passado? Não. A história visa estudar o passado, mas buscando respostas para os problemas do presente, os problemas da nossa contemporaneidade, entender como a nossa cultura atual está, como ela foi gerada, como ela foi formada, entender a nossa economia, as raízes de nossa economia, certo? Dos nossos problemas sociais. Aqui no slide tem uma pequena explicação do que é o historiador, né? O historiador é um profissional que pesquisa e estuda o passado em busca de respostas, visando responder os problemas e acontecimentos da atualidade, como a cultura, os problemas sociais e a economia. Imagine, o historiador, ele é tipo um detetive, ele vai investigar, procurar as provas, ver se são verdadeiras, se são falsas. Essas provas serão o quê? Jornais, revistas, vídeos antigos e uma infinidade de fontes que a gente vai ver nesse vídeo aí, as fontes históricas, certo? Mas o trabalho do historiador é isso, é sentar, debruçar-se numa cadeira, na escrivaninha, entrar numa biblioteca e pesquisar sobre o passado, né? Procurando responder os problemas sociais do presente, ok? O que são fontes históricas? As fontes históricas são todos os materiais utilizados pelo historiador, para que ele possa ter um bom embasamento e, com isso, sua pesquisa não ser refutada, não é? Que seja bem embasado e tenha um fundo de verdade na sua pesquisa. Fontes históricas é todo documento utilizado pelo historiador em seus estudos para desvendar o passado. Estes podem ser escritos, não escritos e orais. Aqui no slide vocês vão ver jornais, duas fotos de jornais antigos, certo? Isso serve muito para estudos históricos, para uma fonte histórica, ver o que é que aquele jornal daquela determinada época estava falando sobre um determinado acontecimento, certo? É uma visão de um jornalista sobre aquela sociedade, aquele acontecimento nesse determinado período histórico, certo? Por isso a gente não deve jogar fora livros velhos, certo? Revistas antigas, porque vai estar nesses livros, nesses arquivos, como é que eu posso explicar? Vai estar nesse acervo antigo informações dessa sociedade, que ela era atual e acabou, e ela vai se tornar uma coisa do passado, né? Mas a gente pode encontrar respostas nelas para os nossos problemas atuais. Fato. Ok? Fontes escritas, não escritas e orais. As fontes escritas são os diversos tipos de textos encontrados em documentos oficiais, em cartas, em paredes, e entre outros, certo? Todo achado que tem inscrições, ela vai ser uma fonte escrita. Até o século XIX, os historiadores da época, eles acreditavam que a única fonte histórica verdadeira seriam os documentos assinados por reis, pela elite, certo? Por barões, por juízes, documentos oficiais. Era o tempo da escola positivista, ok? No início do século XX vai surgir a escola dos análises, que vai dizer, opa, não, a gente tem que ver a história vista de baixo também. Aquela carta daquele funcionário, escritos em paredes, tudo vai ser utilizado como fonte para se interpretar a história, para se entender a história, para se entender o passado.
para ver como é nossa realidade no presente. Quer dizer, a gente passou de uma história vista por cima para começar a ver uma história vista de baixo também, que o pequeno também conta. A massa da sociedade também faz a história, né? Nós também fazemos história, não é? Não só a elite governante que está no poder, que faz a história. Não, nós como classe social também fazemos parte dessa história, ok? As fontes não escritas são as imagens, as esculturas, os tecidos antigos, as construções, certo? Então, os monumentos antigos, eles são fontes riquíssimas para a história, tipo as pirâmides do Egito, as esculturas gregas, e as construções em geral, né? As construções do mundo antigo, eles são riquíssimos como um documento histórico. Por isso que eles são tombados como patrimônio imaterial da humanidade, não é? Patrimônio material da humanidade, desculpe. Utensílios antigos, né? A gente encontra aquelas cacos de cerâmica, louças, aquilo vai falar muito sobre a época, de como as pessoas viviam na época, certo? E as imagens. As imagens, quem nunca viu aqui uma foto preto e branco, né? Aquela imagem, ela fala muito da época que ela foi retirada, né? Pode falar sobre os emigrantes, soldados numa guerra, entendeu? Mostrando a afeição das pessoas, como as pessoas estavam reagindo naquela, principalmente se for uma foto espontânea, né? Aquela foto tirada de lance, que a pessoa não espere. Essa foto ela vai dizer muito sobre a realidade da época também, certo? Basta sentar, estudar, analisar, pegar aquela foto, ver em que época foi, estudar a época. Tem todo um parâmetro por trás, né? Não é só a foto, não vai só pegar a foto e vai dizer toda a história, não, né? É lógico. E as fontes orais são as entrevistas. Quem, dentre nós, né, quando era mais pequeno, diz: Ixi, mas vovô só conta história antiga, meu Deus do céu. Mas essa história antiga que seu avô conta, da infância dele, da juventude dele, é uma fonte histórica. Você vai conhecer o passado do seu avô, você vai conhecer o passado de sua família, possivelmente um passado que tenha, de algum modo, você tenha estudado na escola. Por exemplo, como eu falei, seu avô, sua avó deve ser da década de 60, viveu a década de 60, 70. Ele vai ter muito o que contar sobre a realidade daquela época, sobre como era aquela época, certo? Os recursos tecnológicos que tinham. Por isso, é melhor escutar o seu avô, sua avó, seu pai conversando sobre esses temas, você se empolgar mais, do que você ficar jogando Free Fire o dia todo, ok? Para mim, eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, porque eu aprendo muito com pessoas mais velhas também, é claro, né? Elas têm mais do que passar, elas viveram a época, eu estudei a época, eu estudo a época, eu não vivia aquela época, ok? É por isso que eu digo que você tem seu avô, tem sua avó, escute essa história se ele tem para contar, ok? É uma fonte histórica. Ciências que auxiliam a história. Quando os historiadores vão falar de passados bem remotos, né? Tipo o período pré-histórico da nossa história, né? O surgimento da humanidade, vai estudar civilizações antigas, que não vai ter ninguém para entrevistar, não é? Lógico, né? A pessoa morreu há milhares de anos, né? Vamos dizer assim. A história, os historiadores, né? Claro, vão se apoiar em ciências auxiliares, que vão ajudar a entender aquele período. Por exemplo, a paleontologia, que vai estudar os fósseis do período pré-histórico, vai dizer se esse esqueleto é um Neandertal, se é um Homo habilis, certo? Vai dizer em que período ele provavelmente viveu, ok? Arqueologia, que estuda os objetos encontrados por escavações, como cerâmicas, vasos, ossos, metais, feitos pelos humanos. Okay? A arqueologia vai estudar mais a questão de objetos. Vai ver os objetos que foram encontrados, por que civilização foram feitas, qual o sentido em fazer tal objeto, se era para um ritual religioso, se era
só para o tecido mesmo, doméstico, para cuidar na casa, para a labuta do trabalho, não é? A arqueologia vai ver isso, os instrumentos antigos, ossos, instrumentos feitos de ossos, né? Por exemplo, agulhas. Na pré-história, as agulhas eram feitas de osso, certo? Ossos fininhos que serviam como para as agulhas, né? A antropologia estuda as características culturais e físicas dos diversos grupos humanos. A antropologia ela vai estudar o homem em sociedade, certo? A cultura daquele povo. E o historiador vai se embasar muito na antropologia para entender como aquela determinada população vivia em épocas passadas, certo? A química, para finalizar a química, né? A química ela vai nos revelar, né? Nos revelar em que período aquele fóssil viveu, em que período aquele utensílio ele foi criado, mais ou menos, né? Eles vão colocar no utensílio, no cadáver, o carbono 14, e nele os estudiosos vão ver mais ou menos em que período do tempo esse utensílio, esse osso, ele vai se encaixar, ok? É muito utilizado o carbono 14 pelos cientistas para estudar a datação de determinados objetos, determinados ossos, ok? Essas são as ciências que vão auxiliar o historiador em sua busca pela verdade do passado, né? A paleontologia, a arqueologia, a antropologia e a química. Livro que pode auxiliar os seus estudos. Veja só, aqui tem o livro Apologia da História do autor Mark Bloch, que ele foi um dos fundadores da Escola dos Análises no início do século XX. Aqui tem o livro. Esse livro é um pouquinho denso, porque esse livro eu vim estudar apenas na faculdade, quando eu estava já avançado nos meus estudos na faculdade. Ele é um pouquinho denso, mas muito bom para quem quer entender sobre o ofício do historiador, apologia da história, o ofício do historiador. Aqui em mãos eu estou com o livro O Diário de Anne Frank, certo? Como eu disse a vocês, sobre as fontes, retomando um pouquinho as fontes escritas, né? Os diários, cartas, são registros de fontes históricas e nada mais do que uma fonte histórica é o Diário de Anne Frank, que vai falar sobre uma família judia que vai se esconder dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Aqui ela vai narrar como era a sua vida no esconderijo. E esse livro aqui, muitas pessoas, eu garanto que já leram. Não sei se você que está assistindo o vídeo já leu, certo? Mas eu aconselho ler como fonte histórica para você entender um pouquinho sobre fontes históricas também, certo? O Diário de Anne Frank. Pode ler que você não vai se arrepender, certo? Você vai vivenciar como aquela família judia vivia no esconderijo, ver o dia a dia daquela família, ok? Pessoal, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dá um like, compartilha e até a próxima semana. Valeu!